Pronto, Tudo bem? pronto. Ô, Regi, hoje é o seguinte, hoje a gente vai bater recorde E aí, você? de pessoas aqui. Você me dá uma ideia, esse aqui eu vou dar para algum dos nossos seguidores que fizeram assim, ou um comentário, ou uma pergunta, alguma coisa que a gente escolha junto, um bonezinho vai pro nosso público, tá? Tá legal. Só aproveitando legal. aqui, ó, também vamos fazer uma... Isso aí vai... Em breve nós vamos entrar com uma promoção no Instagram e no canal. 111 é muito... Esse é muito bonito. Aqui eu vou... Esse ainda vou roubar um. Ô, Regi, é que nem eu te falei ontem, muito interessante a prova da Turquia, porque foi falado que a pista, o asfalto, ele realmente é como se estivesse brotando óleo. Então ele não tem gripe, não tem a aderência necessária para a coisa. Mas veja só, o cara, como a gente fala, nossa, o Hamilton tem uma sorte danada. Você ouviu no rádio ele falando assim, nem pense em me chamar para o box? Ele entendeu antes que todo mundo que o que precisava era se manter na pista. E, Regi, olha só, quando o cara... E depois eu convido vocês, não só o Regi, mas eu convido vocês entra no YouTube e reveja os melhores momentos da prova de novo. O cara que ia esfriar o pneu na água, porque o que precisa... Por que precisa de água no pneu de chuva? Porque se não passa água, o pneu ele fica superaquecido, porque ele tem aquelas bordas de onde passa o sulco do pneu, que ali, se ele ficar basicamente muito quente, ele vai perder o que ele precisa de melhor, que é deixar a água passar. Então, o pneu vai descendo, vai descendo. Só que chegou um momento que o pneu intermediário, ele já era slick. Então, o cara que ia lá esfriar o pneu, quando ele voltava, ele dava de cara com esse asfalto oleoso, e aí ele freava e o carro ia direto. Aí ele entrava na água, pode ver, ele passava 3, 4 voltas tendo dificuldades, né? E então, isso assim, quem de cara viu, que é o que acontece, o cara tá lá guiando e ele não tá só fazendo o que ele gosta, ele tá pensando para frente, ele tem que pensar para frente, porque se você vê o começo da prova, o Stroll não deveria ter perdido a corrida. O cara chegou a estar 11 segundos de distância. Tanto é que, coitado, o menino ainda falou, oi, Dudu, depois vem cá dar um beijo se você quiser, filho, para contar um pouco das 500 milhas. E é que o Dudu, a gente tá no mesmo prédio aqui, então ele mora para baixo, para cima, e agora ele pode subir. E o Stroll, ele falou, por que vocês estão me trazendo para o box? Porque era uma coisa, o convite era enorme, porque quem saía com pneu novo virava 3 segundos. Aí, muito bem colocado, dessa vez eu assisti pela Globo, muito bem colocado pelo Burt e pelo Felipe, que a gente via, primeira volta 3 segundos, a segunda volta 1,5 segundos, a terceira volta já, e aí esfarelava aquele macarrãozinho lá, esfarelava, ele passava um tempão se perdendo. Então, mas era uma coisa assim, poxa, o cara tá virando 48, para no box, vira 45, convidava você a ir pro box, entendeu? Uma coisa que só o Hamilton conseguiu ver. O Pérez também. É E que o o Pérez... Não sei se foi circunstancial, mas ele acabou sendo o único também. Ele trocou na volta 10, o Hamilton... Quantas voltas, você que gosta desses dados, o Hamilton deu 51 voltas? 50 voltas com o pneu. Então, 50 redondo. Só que ali a gente tem que também entender, quando ele falava assim, o pneu vai explodir, ninguém tem um conhecimento de que um pneu intermediário possa durar aquilo. Tanto é que você viu, no final, você fala assim, nossa, o Leclerc fez um erro que não podia acontecer. Ele estava andando numa casca de banana, que você não tem noção. Aquilo lá não tinha aderência nenhuma. Quando ele foi para dentro para fechar, ele até freou antes, mas você vê, ele
passa direto, entendeu? Então, uma loucura. O cara, quando solta a embreagem e cai patinando, com a potência do Fórmula 1, ele não desenvolve. Você viu que ele mudava de marcha e não desenvolvia. Eu não sei se ele teve aí um problema de coisa de, sei lá, de ordem eletrônica, mas, enfim. Você viu que demora para ele sair, ele perde, vai passando os carros todos. A primeira volta foi boa. Ele recuperou rápido. Nenhuma volta ou duas foi boa. Depois de tudo isso, teve um momento, quase já no final, que de fato o Hamilton ficou em dúvida, né? Ele faz a pergunta, até quando esse pneu vai resistir? O Hamilton, a gente fala dele como se ele fosse um cara sortudo, todo mundo vai pro boxe, ele não vai. Mas ele usou simplesmente, ele tem a capacidade tão assim, de ter um nível tão alto de talento que ele consegue relaxar os braços e usar a cabeça. Porque muitas vezes você fica na pilha, principalmente quando você é jovem, você fica na pilha de ver o boxe, e aí, entro, não entro, você nem está examinando o asfalto como ele tem que ser. E o cara continuou na pista, ele era um dos poucos que procurava pouca água, porque como eu falei, não é não procurar água totalmente, mas de vez em quando dá uma passadinha para esfriar um pneu, funciona até para pneu slick, entendeu? Só que ali, o cara que ficava, por exemplo, o Verstappen, atrás de todo mundo, ele vinha, tocava na água, voltava e não conseguia passar. Primeiro que o circuito tem a melhor aderência é onde o primeiro decidiu ir, e o primeiro decidiu ir por dentro. As linhas de chuvas não eram usadas. Então o cara não ia lá fora para fazer como é normal no kart. Para você que já andou de kart indoor, sabe do que eu estou falando, você faz umas linhas mais largas, uma coisa diferente para sair da borracha. Como o asfalto não fica mais escuro na parte de dentro porque está sem borracha, todo mundo fazia por dentro. E quem ficava por dentro vinha por trás e seguia por dentro. Então era uma corrida basicamente no seco, só que muito escorregadia. E o Hamilton entendeu logo que deixando o pneu, quando ele perdeu a parte do macarrãozinho no pneu, ele ficou ileso disso. E ele falou, por isso que ele perguntava, vai estourar? Você acha que vai estourar? Porque ele ficava ali quietinho por dentro, ele nem estava arriscando muito, logicamente o carro anda muito, mas o cara com a tocada dele, por dentro, com precaução, você vê que atrás ele não conseguia passar. Mas quando a pista ficou livre para ele, acabou. Ele deu 50 voltas com aquele pneu, não procurava água porque o pneu se tornou slick, a gente viu na comemoração dele, você olha, o pneu estava slick, tanto o dianteiro quanto o traseiro. E aí dava para ver o nível de cambagem desse carro. O competidor agora, as outras, eles conseguem ler exatamente o ângulo da roda dianteira e traseira, porque só comeu nessa parte, entendeu? Então, muito estudo sendo feito ali. Legal. Então, o mérito foi exatamente ele ter compreendido melhor do que os outros, ou antes do que os outros. Vamos fazer justiça ao Pérez, que também... o Pérez não deu 50 voltas, mas deu 48. O Pérez trocou na volta 10 e deu 48. O Hamilton trocou na 8 e deu 50. Absolutamente, teoricamente, impossível dar 50 voltas com aquele pneu. É isso, né? Nunca ninguém teria feito esse teste. Essa é a real. A Pirelli não consegue falar, por exemplo, alô Pirelli, por favor, me confirme se o pneu dá 50 voltas mais ou menos no seco com um piso que é escorregadio. Ela vai falar, olha, ele é programado para fazer, mas toma cuidado. Então, ninguém sabia. No cálculo, porque assim, aí virou uma questão de cobaia. O cara me para o Bottas para fazer um teste, para verificar o pneu, olhando. O cara, nesse momento, nem que ele perfure o pneu, ele olha por dentro, por fora, ele sabe se o pneu tem bolha, se não tem, se vai explodir, se não vai. Tudo pode acontecer. Mas na cabeça do Hamilton estava Silverstone, quando o pneu explodiu na última volta. Então ele estava com medo. Você vê que ele estava
mas a tocada dele foi impecável. O mesmo aconteceu com o Pérez e o Stroll. Na verdade, eles pararam o Stroll porque falaram, puta, o cara vai voltar, um monstro, e vamos realmente ter 2 carros chegando na frente. Só que aí o pneu, esse último pneu dele foi muito para baixo, sem condições nenhuma de lutar. E coitado, o menino liderou, sei lá, 50 voltas. Então, 35 voltas. Isso deu dó, para te falar a verdade. Porque podem falar o que quiser, mas ele, toda vez que choveu, ele andou bem. Então, ele tem um tipo é do corpo isso. O cara gosta. Tem gente que anda melhor na chuva, o cara vai falar para mim, Rodrigo Lombardi, olha aí, esse gosta de corrida, hein? Ele tá sempre nas nossas... Fala, Frank. Abração, você fala assim, o Rubinho, ele anda muito na chuva. Aí você fala, mas pô, ele no seco, tem lá, já ganhou corrida no seco, ganhou no molhado. O Stroll, ele anda melhor no molhado do que ele anda no seco. Pode ser que ele chegue ao nível dele no momento X, mas por enquanto, choveu, esse menino anda melhor. Então vamos lá, recapitulando. Qual foi exatamente a tática do Hamilton para poupar aquele pneu? O que ele fazia para não desgastar como os outros desgastaram? Não, na verdade, ele não é que ele fez alguma coisa. O carro, ele foi o único que, quando ele tomou a liderança, ele já não tinha um carro na frente que tirava a aerodinâmica dele. Porque a corrida da Turquia tira muito a parte aerodinâmica, né? Você vai tendo aquela curva, a curva 9, que ela são 3 apexes, né? Que são 3 trajetórias. Então, se você fica atrás, o carro só quer sair de frente. Então, quando ele tomou a liderança, ele falou, peraí, gente, o cara parou, deu uma volta, virou monstro, de repente começou, a equipe foi informando ele falou, eu consigo conduzir esse pneu pelo menos mais algumas voltas. Quando chegou um momento que veio o áudio pra gente, o áudio, ele é quase que 2, 3 voltas. Quando chega pra gente, eles já falaram aquilo 2, 3 voltas atrás. O cara falou assim, nem pense em me chamar pro box. É quando quando ele entendeu que o grande problema, o vilão, era o macarrão em cima do pneu e molhar aquele macarrão, porque ele demorava para daí limpar. Ele tinha que manter no seco e esforçando, assim, meio ralando o pneu. Ele fazia aquele... É como se você chegasse na pista e ele vai fazendo esse barulhinho. Vamos pedir para fazer de novo. Certeza que eu sou bom nos barulhos, mas você vê, quando ele fez isso, ele arrastou o pneu, tirou a parte do tal do graining, do macarrão, e aí o pneu virou slick. Ele só queria saber quanto eu tenho de borracha para continuar mandando bem, entendeu? E foi excelente. Vamos pensar, vou aproveitar, vou te perguntar uma coisa. Você tem o desenho do pneu de chuva. A hora que acabar aquele desenho, ele não está um slick com toda a borracha que o slick tem. Não. Tem bem menos. Ele tem bem menos. Até porque é importante falar, o pneu slick, ele é um pneu mais duro. O pneu de chuva, ele tem uma borracha muito mais mole para que ele possa aderir ao asfalto. E por isso que ele precisa de água, por isso que ele se mexe, né? Então aí, pessoal, já falando para falar de fazer o barulhinho. Mas o pneu intermediário já tem uma borracha, já como o próprio diz, intermediária entre o slick e o de chuva. Mas mesmo assim, ele baixou tudo, ele não tem muito mais pneu, entendeu? Ele fica slick, aquilo, por exemplo, se voltasse a chover ali, é pior do que se ele tivesse de slick, entendeu? Por isso que quando o cara tocava água, ele ia longe. Você vai, o Leclerc, né? Todo mundo falou, nossa, como ele tava bravo, como ele falou tal. O cara, pô, ele tava em segundo, para passar para segundo, caiu para quarto. A emoção tá à flor da pele, então o cara não tem muito o que fazer, ele ali, mas não é
não é assim, você fala assim, aquilo, quanto fácil é fazer o que o Leclerc fez? 100% fácil. Eu não ouvi esse rádio e vi todo mundo comentando hoje, inclusive a Autosport inglesa, comentando que ele estava raivoso a ponto da equipe desligar o rádio. Você ouviu? Alguém ouviu? Põe aí pra gente. Não ouvi. Eu não ouvi, mas eu também li isso aí. É muito fácil acontecer aquilo. E, Regi, assim, para que os nossos amigos que nos seguem, vocês precisam entender que naquele final de prova, por exemplo, o cara, a visão já está toda suja. Vocês perceberam quanto o carro fica sujo? O piloto fica sujo daquele jeito também. A visão dele fica totalmente embaçada. Então, eu estou dando um dos pequenos problemas que um piloto de Fórmula 1 pode ter. Eu largava com 4 sobreviseiras. Você vai trocando de lado, porque se colocar tudo do mesmo lado, às vezes você tira voa as 4. Então, Então, a primeira, geralmente, você tira do lado esquerdo, por quê? Porque você... olha, eu estou falando que o rádio não foi apresentado ao público. A primeira você bota do lado esquerdo porque... o cara que ouviu, ele xingou e o engenheiro falava e aí desligaram o rádio. Eu não sabia que tinha esse botão para desligar o rádio, não. Nós no carro não temos esse botão para desligar o rádio, viu, Regi? Deixando bem claro. Só você achar onde é que está o cabo para... Pior que eu parei para ali agora, ele não parou de correr, daqui a pouco eu volto. Bom, então... Como é que o Regi faz para voltar as pessoas? Ele tem que clicar na tela para ver? Para voltar os comentários? Para voltar a correr? Para voltar a correr, só joga para cima que aí você pega lá embaixo. Pego lá embaixo, tudo bem, mas vou ter que ficar mexendo, tudo bem. O cara fala assim que enquanto isso o Vettel estava ouvindo Monza, rindo e olhando o Leclerc no retrovisor. Mas então, é um momento que você viu, foi uma corrida muito mais próxima dos dois, foi uma corrida muito boa pro Vettel, muito, muito boa. Não chegaria no pódio não fosse o erro do Leclerc, mas eu não estou tentando isentar. O Leclerc, já coloquei ele, para mim, ele é melhor do que muito bom, ele é fenômeno. Então, um cara desse, você fala assim, não vai errar nunca. Erra. O Hamilton mesmo, você deu o exemplo hoje de China 2007. Quando você é moleque, você se coloca num nível que você não quer errar. Nas 500 milhas, por exemplo, nós tivemos um problema, Regi, que o volante ele começou a quebrar. Então, o volante está aqui em cima e aqui embaixo ele tem esse ângulo assim. E o volante, por uma razão, né, o kart pesa 200 quilos, ele começou a quebrar. No momento em que o Dudu pegou no último stint da coisa, o volante, ploft, quebrou. Juro pra você, eu como pai, falei assim, vou pedir para esse menino parar. Aí eu falei assim, eu não pararia. Então eu não posso pedir para ele parar, eu não posso ser o pai que... O pai pode avisar, filho, desce da árvore que você pode cair. Mas é uma escolha também, tudo bem, você pode dar uma bronca danada e falar, desce daí já, é uma coisa. Mas você tem que avisar que aquilo é um perigo. Eu falei para ele foi consciente que aquilo era um problema. Só que com a força G, o kart foi indo com a ondulação, quebrou do outro lado. Quando quebrou embaixo, ele segurava em cima, mas não tinha como fazer curva mais. Ele tentou dar duas voltas e com o volante... Não tinha volante. Assim, eu tenho um volante aqui, vou mostrar para vocês. Ali atrás, não, o teu aí tem, mas não é assim o volante. De qualquer forma, quando ele parou tão chateado, que ele falava tudo de todos, e eu fiquei tão triste por ele, meti o pé no volante, aí o volante caiu, aí quebrou a parte de cima e quebrou mesmo, porque não tinha como continuar. Mas aí dá para entender os 5 minutos, a gente abraçou, e aí eu deixo ele chorar, é uma raiva, porque você tenta
e correndo com os filhos e com o pai, você se doa de uma forma muito mais. Você quer ver eles felizes mais do que você. Então, assim, só que o volante quebrar é a mesma coisa que o cara dá essa errada e pior, ele tem a noção de que tem milhões de pessoas assistindo ele acabou de errar na frente deles e uma coisa que ele não permitia por ele. Então, saiu nervoso mesmo. Vamos lá, a gente volta a falar das 500 milhas, que na verdade esse ano foi 500 quilômetros. Vamos lá. Eu já falei disso naquela primeira parte, que não valeu, então nós vamos falar de novo. Aí teve um momento no final que as equipes previram chuva na última volta. Todas falavam, né? E o Hamilton tinha 31 segundos de vantagem, dava para ele entrar, trocar e sair na frente, tranquilo. Mas é o Valentino Rossi? Aí a gente... Hoje a nossa live vai... Vale, sei tu ou é um fake di Vale? Perché se sei tu abbiamo la miglior live del mondo. Del mondo, tutto il tempo. Sei un fenomeno, come sai, Brasile ti ama. Ti abbraccio amico, spero che stia bene. L'ho visto che non hai fatto l'ultima gara. Siamo insieme. Pronto, mandei meu italiano aqui agora. Andiamo, vamos ver se ele entra de novo. Se for ele entra de novo. É isso aí, valeu. Então, tinha aquela possibilidade dele parar com 31 segundos na frente, voltaria em primeiro, e aí coube a ele de novo esse raciocínio. Se você acabou de falar que ele estava muito seguro do que ele estava fazendo na pista, apesar do pneu, não é slick, pneu careca, porque se o pneu não nasceu slick, estava careca. Ele estava muito seguro do que ele estava fazendo. Aí ele pensa o seguinte: tá bom, eu estou legal aqui, tá difícil, mas tá legal aqui. Eu vou entrar no box. Como é que tá essa entrada do box? Né? Você vê, não sei se você chegou a pensar. Isso é um nível já muito para frente de alguém, porque assim, o cara ainda poderia parar para tentar fazer a melhor volta. Você viu, ele falou, não, tá escorregadio, eu não vou me arriscar agora. Não, inclusive, entrou um italiano, Emanuele. Bom, inclusive ele teve ele tem essa coisa de enxergar à frente, às vezes, dos próprios engenheiros, e eu não sei se ele chegou a se lembrar do que aconteceu, até o Luciano Burtis falou isso na transmissão, do que aconteceu lá atrás, em 2007, o primeiro ano dele, ele estava quase campeão, uma corrida antes do Brasil, ele chegou na China liderando tranquilo, a equipe demorou para pedir para ele parar, o pneu estava muito pior do que estava ontem, e quando ele foi parar, na própria pista de desaceleração, sei lá, 60 por hora, 70, né? Tudo bem, estava antes da limitação, mas estava devagar. Ele saiu e pegou um triângulozinho de brita lá e ficou parado. Então perdeu o campeonato ali. Não sei se ele chegou a pensar nisso, mas ele preferiu não correr o risco e estava certo, né, cara? Muito, muito certo, muito certo. O Carlon Gorski... E assim, para completar o teu pensamento, falando com alguns comentários que o pessoal fez aqui. E o Bottas? Puxa vida, que participação medíocre, né, que falaram aqui. Não. Ele só não soube entender, porque assim, desde o começo atrás, molhou o pneu lá, já deu rodão, tal, não sei o que, aí vindo, tal, passava por dentro, molhou o pneu, parava no box, trocou o pneu. Ele não soube entender o que estava sendo pedido a ele. E vou te falar, ele rodou 2 ou 3 vezes na mesma curva, porque ele estava entrando muito forte na curva 1, caía naquela zebra de fora, molhava o pneu, andava um pouquinho largo e, de novo, quem passou a primeira vez abriu o caminho da pista. Essa pista, ela estava quase como uma linha de moto. Vamos usar, já que o Valentino entrou, era muito estreita, Regi, muito, muito estreita. A gente via, depois do curvão de alta, que quando o cara descia para a próxima curva, todo mundo saía. Por quê? Porque era muito estreita. O resto
estava muito molhado. Por isso que quando o cara falava no box assim, existe chance de colocar slick, falava para os pilotos, para tudo que a gente viu de áudio, o cara falava assim, nem pensar, está muito longe. Até o próprio Verstappen, que se fosse o primeiro a tocar um slick aqui, era o cara para ter colocado. Mas estava longe por quê? Porque era muito estreita a linha. Não adiantava você ser 3 segundos mais rápido, porque você ia na água, você ia passar direto. A temperatura do pneu slick, a gente já falou, ele sai entre 80 e 95 graus de temperatura. Quando você toca a água, aquilo cai para 70. Se chegar a 60, vira uma pedra, já não tem mais aderência nenhuma. E o Bottas, ele sofreu disso. Ele não conseguiu, ele foi perdendo assim, como eu diria, a força de falar assim, puta, vou perder o título, não estou andando bem. Ele começou a ficar fraco dentro da prova e ele aí deixou, porque o cara mora na neve, ele é um bom piloto de chuva, então o cara andar com o carro de lado e tal, entendeu? Ele é top demais, não tenha dúvida, só que ele foi muito mal. Ó, estão falando do Carlos Sainz. A McLaren ontem deu para verificar quais são os carros que têm melhor aderência mecânica. Você pega a Red Bull, que tem um carrão que tem uma frente que contorna muito, que às vezes o cara não consegue andar com a Mercedes, que a Mercedes freia muito melhor. Então, você vê que o carro da Red Bull, para quem entende, ele tem um rake danado. O que é o rake? É o quanto o carro você coloca mais rake, ele sobe mais atrás e abaixa mais à frente. Então, o ângulo do carro para funcionar a aerodinâmica, a altura do carro, tudo aquilo. Então, a Red Bull é um baita carro na parte mecânica, tanto é que você via, o cara virava 3 segundos mais rápido na chuva numa classificação, e a McLaren. A McLaren, os dois, você via que eles contornavam. Ele ia passar alguém, o cara dava uma largadinha, ele vinha por dentro e passou, meu. E também foram entender muito tarde que o pneu o canal era ficar na pista. Vamos lembrar que a McLaren, os 2 carros foram punidos na classificação, né? Então eles largaram em 14º e 15º, tá? E chegaram em 5º Sainz e 8º. Excelente. Regi, perguntaram do Albon, né? O Albon no final chegou em que lugar, você sabe? Ele chegou em 6º. Ele foi 7º. 1,6 atrás. Eu dei 1,6 atrás do 6º. Eu morri de rir de uma coisa, eu lembrei de você no meio da corrida, porque deve ter sido a primeira vez que ele fez uma ultrapassagem por dentro, Regi. Ele passou o Vettel por dentro. O cara só passa por fora, velho. Ele deve ter ficado perdido, porque ele só mete por fora para passar. E ontem ele passou o Vettel por dentro. Eu falei, essa aí eu vou ter que falar pro Regi. Então, ele fez um fim de semana melhor, estava fazendo um fim de semana melhor, estava mais próximo do Verstappen. É claro que aí, com o grau de dificuldade da pista, a diferença de talento cresce, né? A gente viu que até para o Verstappen estava muito difícil, então era uma pista extremamente difícil. E ela só se tornou um pouco mais aberta e fácil quando não tinha gente na frente. Era só isso. Para o Hamilton, ele entendeu que era aquilo que ele precisava. Então, e aí ele comandou a história toda. Agora você chegou ao ponto, vamos lá. Do jeito que aconteceu, da classificação, com as Mercedes mal, né? Hamilton largando em 6º. A gente sabendo que ali na frente estava o Stroll com o Pole, que era um cara sem experiência suficiente para estar ali, tá? E o Pérez, que sempre disse que era melhor largar em 2º do que 3º, desde a classificação. O favorito dessa corrida antes de começar, não era o Verstappen? Era completamente o Verstappen. Só que por alguma coisa do destino, o destino começou a freá-lo, porque ele foi o mais rápido nos treinos, disparado. Chegou na classificação, o Stroll tira dele o gostinho da pole position. Por quê? O carro deles andava muito embaixo de água. Quando começava a secar, ia para o outro lado. Então, todo momento em que a pista começou a secar, você viu que eles tinham dificuldade. O Albon rodou, mas o Verstappen rodou na mesma curva. Então, eles chegavam
todo apertado ali, meio de lado, e ali é um baixadão mesmo, sabe? Para você ter uma ideia, a gente não tem essa ideia na televisão, mas se você sai com uma bicicleta de cima do topo onde o Bottas rodou, é uma subidona. Se você ali de cima só empurra a bicicleta e desce, você vai chegar mais ou menos uns 30 por hora sem pedalar lá embaixo. Ou seja, é baixadão mesmo. E o cara perdeu do mesmo jeito a trajetória. Então, sim, era um fim de semana para o Verstappen e faltou o que para ele? Faltou experiência. Faltou experiência para ele. Ele estava, como os argentinos dizem, apurado, estava com pressa. Ele precisava chegar logo ao que... E assim, e aí mandava para o boxe. Ele não entendeu o que o Hamilton entendeu rapidamente. Então... acho que essa expressão que você usou dos argentinos, apurado, é exatamente. Porque... ele tem condição de estar andando na chuva, ele tinha condição de estar andando na frente, de passar os caras. Paciência para passar os caras, paciência. Podia ter segurado um pouquinho o pneuzinho dele, tal, o Stroll ia parar, um monte de coisa. Aí é a diferenciação do Verstappen para um Hamilton, e a gente sempre sabe da genialidade do Verstappen. Mas a gente teve um Hamilton uns 5, 6 anos atrás, assim. Também tivemos. Assim, sim, né? Então claro. é o tempo que vai... Mas olha, eu me lembro de uma corrida de Valência do Hamilton péssima, que é aquela época que ele estava com a cabeça virada, lá andava com aquela singer lá não me lembro o grupo deles, das meninas lá, ele estava com a cabeça virada. Assim, ele fez uma corrida em Valência ridícula, no seco. Mas logo que ele corrigiu, você vê isso, eu estou falando, poxa, que ano estou falando, gente? Você venceu em Valência 2009. Então, foi antes... não foi depois disso, tipo 2010. Eu não sei até quando teve Valência também. Enfim, mas aí o cara toma o jeito, a compenetração, o foco na corrida, que eu acho que é isso que talvez com toda a genialidade, a qualidade do Verstappen como piloto, e não dá para falar que falta experiência, Rubinho. Ele passou de 100 corridas, eu até ia olhar agora, mas ele deve ter umas 115, 120, 115 tem. Ele começou você vê pela entrevista dele que ele, por exemplo, o Ricardo, ele fala do Hamilton de boca cheia, meus parabéns, você ganhou mais do que não sei o que e tal. O Verstappen, por estar mais perto, ele sente que aquilo é atingível, que se ele tivesse um carro daquele nível, ele estaria mandando ver. E é onde ainda não, assim, ele já acha que ele deveria ter sido campeão do mundo. Por talento, eu concordo. Mas é um trabalho todo para ser realizado. Tudo bem, se o Hamilton no começo lá não era McLaren, tivesse ido para Jordan, talvez hoje ele não seria o grande campeão que é, porque ele teve toda a chance de ir maturando com o passar do tempo, entendeu? Mas são situações que podem acontecer mesmo. Não, concordo que o Verstappen tem talento para talvez até já ter sido campeão do mundo. Mas, cara, ele melhorou muito, ele vem melhorando muito a cada ano na cabeça, mas ainda está faltando. Ainda está faltando. Ontem a gente também teve um momento que eu estava com o Dudu e com o Fefo assistindo a corrida. E aí, você lembra um momento que ele está muito colado, acho que era no Pérez, ele está muito colado e tem uma curvinha para a direita que ela é feita pé embaixo. Na chuva deve ser pé embaixo, mas assim, não tão fácil. O cara foi por dentro, no vácuo, e fez ela pé embaixo. Aí saiu, rodou 360, foi um momento que foi a primeira rodada dele que ele cai para trás. O que isso quer dizer? O cara ainda não tem o momento de falar, agora não vou passar.
É igual, algumas vezes acontece na estoque, por exemplo, você tem o push to pass, o cara fala, puta, usei, ai, não devia ter usado, mas não quer perder o push, se coloca por dentro para passar 7 de uma vez e bate. Então acontece do cara ter que, não, a maturidade ela acontece desse jeito, o cara fala assim, ok, usei errado, eu deveria ter tirado o pé, assim, tanto é que a gente estava brincando ontem, fala assim, esse é bem do Fefão, o Fefão não ia tirar o pé nem que ali atrás, assim, não importa se está 300 por hora, se está por dentro, se dá... Então, é a atitude do corpo da pessoa. Então, é uma coisa muito, muito engraçada, né, nos dois filhos. O Dudu, ele no comecinho era menos atirado e o Fefo muito atirado. Hoje os dois estão num patamar muito mais alto de competitividade e de conhecimento e sabedoria. Mas é muito do Fefo aquilo lá. Eu falo muito, fui constatar agora, eu acertei. Já falei que ele começou o ano com 107, está com 115. Na verdade, ontem foi a corrida 116 do Verstappen. Quer dizer, é tempo, é experiência. O Jack Stewart foi tricampeão, fez 99 corridas na vida só. É verdade. Então, tudo bem, corria-se menos naquela época e tudo. Mas é experiência suficiente. Eu não quero criticar o Verstappen aqui, eu acho que é um talento que sobra e que ele ainda não está conseguindo medir, dimensionar esse talento dele. Às vezes ele tem que frear um pouquinho. E quando eu digo isso, gente, eu não quero dizer, não estou dizendo para os caras que entram nos meus comentários aí, falando cada coisa, Rubinho, que você não acredita. Ontem ainda, depois de tudo, ainda tinha o cara falando que mas o Hamilton só consegue isso por causa do carro e tal. Então, é muito difícil, porque isso é a paixão do torcedor, e o Verstappen merece essa paixão, entendeu? Não estou criticando ele, eu estou dizendo que está faltando alguma coisa que com 115 corridas ele ainda tinha que ter. Talvez até pelo excesso de talento, que ele não sabe dominar. Fizeram uma pergunta para mim que foi interessante, me fez pensar. Falaram assim, o Verstappen fica a vida inteira na Red Bull, a carreira inteira? Fiquei pensando, porque ele deve ter assim, ele tem gratidão, porque quem ofereceu para ele foi a Red Bull. Mas eu duvido que ele fique a vida inteira. É assim, para mim é de lá para uma Ferrari, por exemplo. Assim, sem saber, mas alguma chance, porque o cara, ele tem, logicamente que se colocar Leclerc e Verstappen na mesma, não pode ser que dê saia uma faísca boa ali, mas vai dar com certeza. Vai dar uma faísca boa, dois jovens ali vai dar uma faísca boa, pensando bem. O Verstappen, por exemplo, o Pedro está perguntando aqui, Verstappen ou Leclerc? Eu já falei isso em algumas outras lives atrás. Quando o Verstappen foi campeão do mundo de kart, o vice-campeão foi o Leclerc. Então, são dois fenômenos, são dois caras, Olha o Giga aí, O Giga no Rally, eu nunca mais vou me esquecer. Eu vou ter que falar, hein, Giga, porque ali eu tava lá de lado, assim, né? Passei em cima de uma homocinete. Falei, meu Deus do céu, alguém deu uma porrada bruta. Quando deu 2 curvas, tava o Giga lá com o carrão sem a roda e tal. Então, eu fiquei até, eu falei assim, não, passei em cima da homocinete, com o carro, com o bugão do Zequinha, do Giafone, com certeza passa por cima de qualquer coisa, né? Porque é um carrão. Mas isso me veio na memória. A gente nem falou muito do Rally, né? Porque eu não fiz a live com você, porque eu estava lá no meio do sertão. E foi engraçadíssimo. Passei ali e falei, nossa senhora, alguém ficou. Quando eu fui ver, era o Giga mais pra frente. Ainda você mandou tipo engenheiro de pista, assim, que fala assim, manda ver. Então, foi muito legal. O cara mais bravo aqui. Mais bravo aqui, que é maturidade. Mas não foi quebra caráter. mesmo. Não foi batida. De caráter é o que falta pro Verstappen. Esse tá mais bravo aqui. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, vai que ele bota tradutor aí. O Giga falou que quebrou, não foi pancada. Tá bom, então aquilo lá caiu no meio da coisa. É bom deixar claro. É isso aí. Mas,
de novo, para você que chegou agora, e eu vi aqui muito, o que faltou pro Stroll ganhar a corrida? Faltou experiência e a equipe tentar colocar um pneu. Quando ela tentou reagir, quando ela viu, ele estava 11 segundos, aí foi caindo, chegou a estar 3. Eles tentaram reagir em cima disso. Infelizmente, o pneu que ele pegou fez lá o macarrãozinho do graining e dali ele não saiu mais. Você vê que ele não tinha mais a mesma velocidade que ele tinha do começo, mas isso não significa que ele não fazia os mesmos tempos. Ele, no começo, virava os seus 48 e no final estava virando 40, mas o pessoal já estava virando muito mais rápido que isso. Então não é que o tempo não estava bom, é que o pneu que ele parou no box não se adequou mais. Um carro para chuva que andava muito eram as Red Bull e a Racing Point. Então esses carros andavam demais na chuva e aquele era um bom momento. Uma pena que quando o cara fez a troca andou para trás, tanto é que não pararam o Pérez. Pode ter certeza que o Pérez passou rádio para os caras falando assim, meu Deus, eu não tenho mais aderência, não consigo ficar na pista. Tanto é que ele entrou em segundo na antepenúltima curva e passou direto, né? Então ele realmente devia estar andando numa situação bem, bem difícil. E fizeram ele se manter na pista e se deu bem, acabou fazendo. Parece que é o terceiro ou quarto segundo lugar que ele consegue, legal. 9 corridas. Você lembra que ele teve a Covid, né? Covid-19 lá no meio do ano, ficou 2 corridas fora. Desde que ele voltou, 9 corridas pontuando. Então, e quando a gente fala disso, vamos aproveitar e falar do Hülkenberg. Estão falando que o Hülkenberg tem chances na Red Bull. Eu juro para você que eu espero que sim. Porque para mim o Hulk é assim, um talento desperdiçado. Ele ganhou tudo que ele fez na vida. Eu já corri com ele, já te falei isso. Falei pessoalmente que eu acho um cara top. E vou te falar, esse ano ele fez melhor que os outros anos. Um cara que fica parado tanto tempo, voltar e ter conseguido marcar ponto, e mais ainda, um cara que não andou em Nürburgring em nenhum momento, entrou na classificação para ter 2 pneuzinhos e ainda tomou 7 décimos. Gente, isso aí é assim, get Hulk back to F1 and I hope on a good car. Então eu sou fã, mas não é pelo fã, é por ver o mérito da pessoa. A pessoa merece. Tem gente lá na Fórmula 1 que não merece. Quanto tempo demorou para a Haas acordar? Então, a gente fala disso há 2 anos. Gente, estão de brincadeira, entendeu? Então, tá na hora. O Hülkenberg, naquela corrida de Nürburgring, ele estava indo para ser comentarista da TV alemã, né? Pois é. Ele estava tomando um café em Colônia antes de pegar o carro para ir para Nürburgring para comentar a corrida, o treino. Bom, vamos lá. É muito legal você ver... Hã? Não, é que o cara escreveu aqui para Get Hulk Back. É muito... Olha o Giga de novo aí, 2 lendas. Obrigado, Giga. O Vettel é um grande prazer ver ele, pelo menos ontem, ele com aquela vontade... É o Teco Padarato, hein? É o Teco Padarato. A gente tá bruto nessa nossa... Aí sim, irmão, um abração pra você, fãzaço. Betsy Marangoni. Vamos lá. O Pérez, você acha que ele vai pra onde? O Pérez está na parada da Red Bull também, né? É ele e o Hulk, né? Não sei. Eu não sei se é especulação. Muita coisa, para vocês entenderem, gente. Muita coisa era falada assim. O cara falava assim para mim, falava assim: você vai mesmo para sei lá, para Red Bull? Eu falava assim, ó, o dia que o cara ligar para mim, eu vou tentar entender se eu vou para lá. Porque algumas vezes chegava já para você, como jornalista, uma ideia que pode ter sido criada, que pode ter sido falada, mas não falavam com os pilotos. Então, pode ser que isso seja completamente especulação. É lógico, onde há fumaça, há fogo. Então,
tem que ser analisado dessa forma. Mas pode ser que, o cara já tenha assinado, sei lá, um menininho XPTO da GP2, da Fórmula 2. Então, não sei. Eu acho que entre o Pérez e o Hulk, eu iria pro Hulk. Eu acho o Hulk mais talentoso do que o Pérez. Legal. Os números do Hamilton, que você gosta de ouvir, né? 264 GPs, 94 vitórias, 97 poles. Vai segurando aí. Segura os números. 163 pódios, 5.043 voltas liderando corrida. Tá? Vai completar 36 anos agora, dia 7 de janeiro. Eu nasci dia 3, ele nasceu dia 7. São os capricornianos. Bom. É fenômeno, é tudo. Puxa, vamos falar, ele é melhor que o Schumacher? Cara, eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Assim, eu competi com os dois, peguei um momento inicial do Hamilton, mas entendeu? Aí aproveito para emendar, porque tem muita gente perguntando. E o Alonso? O Alonso acabou de dar uma entrevista, que é o tipo da entrevista que eu não gosto de dar, mas é um cara que é direto. Ele falou assim, qual é a chance de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Schumacher, que ficou 3 anos fora e depois voltou e ele não andou bem? Ele falou, eu sou melhor que o Schumacher. O Alonso falou assim, eu sou melhor que o Schumacher. Então, ele com certeza está mais bem preparado, tem andado mais de Fórmula 1 do que quando o Schumacher programou em voltar, tem andado de kart quase todo dia. Então, eu não vejo o Alonso andando mal. Para mim, eu não sei se volta no mesmo nível em que ele saiu. Tudo bem, quando ele saiu, ele estava na McLaren, o carro não andava bem e tal. Mas qualquer que seja o companheiro de equipe quem que vai para a Renault mesmo? O Alonso... Agora me pegou. Mas Não, ajuda aí, daqui a pouco alguém vai escrever. De qualquer forma, vai dar caldo. Ele, assim, é um cara, é um líder. Então o cara vai fazer. É o Ocon mesmo? Eu não sei se é o Ocon que fica. Já está assinado? Não tenho certeza disso. Eu acho que não está. Eu acho que não tá assinado ainda não. Mas de qualquer forma, se for Alonso e Ocon, o Ocon vai ter a melhor chance do mundo. Contra o Ricardo, o Ocon está um pouco abaixo, né? Eu achava que, como ele andou na Force India na época, ele estaria mais acima. Então, não sei. Eu acho tem vida difícil, porque o Alonso volta num nível muito alto. Está treinando muito fisicamente, dá para ver na feição dele mais magra. Oi, Luca. Dado Então, estima. Dado, um abraço, Dadão. Então você precisa conhecer esse lugar do Dado Estima lá em Porto Alegre. É demais, cara, é demais. Os carros antigos que ele tem, os carros que ele faz, carros novos também que ele faz. É quase uma oficina, mas é um grande salão de luxo com uma churrasqueira onde ele reúne os amigos para fazer churrasco. É muito legal. Vou te levar. Tem vinho? Tem vinho, Regi? Poxa vida, só o que tem. Regi, eu fiquei 40 dias sem tomar vinho. Fiquei 40 dias isento de álcool porque eu fiz uma promessa que falei assim, vou arrumar o budget pro Dudu e tem que ter um esforço. Eu assim, promessa, uma vez o Luiz Alexandre, que é meu numerólogo, ele falou bem assim, você quer fazer uma coisa, você quer fazer uma promessa, você ajude a quem precisa. Então, é esse tipo de coisa, é ajudando o próximo, é fazendo, não é você, Deus não fez para você ter se dar mal, assim, vou fazer uma promessa e vou passar mal por isso. Ele não quer isso da gente, eu acredito. Mas eu fiz até por uma limpeza, porque, nossa senhora, eu na pandemia treinei muito a pé, mas tomei muito vinho. Falei, então tá bom, eu vou
vou ficar 40 dias sem tomar e graças a Deus tem coisas acontecendo para abrir a porta para o Eduardo ir correr na Europa o ano que vem. Ou de Fórmula Renault, ou de Fórmula Renault, ou de Fórmula Renault, ou de Fórmula 3, FIA Fórmula 3. Eu estou esperando uma ligação a qualquer momento para me dizer se abriu uma porta. Por quê? A Fórmula 3, quer queira, quer não, ela precisa mudar até isso. Ela não está... as equipes não querem um rookie, um estreante. Por quê? Porque os pneus estão durando uma volta na classificação, o cara tem que sair para aprender a pista. Uma volta já era. Então, os caras querem alguém que já conheça a pista, conheça o carro. Então, não está tão fácil, entendeu? Mas esses 40 dias foram assim. Agora até passou meu companheiro aqui, o Matías. Oh, felicidades, Matías. Ganaste todas as carreras este fin de semana. Te echo en falta, amigo. Hablo abiertamente así porque es un hermano. Ya estamos aquí listos para Goiânia. Falei todas as línguas, gente. Está muito bem, Matias Rossi. Parabéns, está muito bem. Muito bem. Aí o Felipe Massa na Stock. Fala aí. O que vai... Então, é assim, eu não sei nem o que falar, porque ao mesmo tempo que... É porque assim, eu liguei para ele dando os parabéns. Ele falou, isso aí deram... Assim, é o meu desejo, mas não está nada feito ainda. Ele falou para mim, ó, se Deus quiser vai acontecer e tal, mas não tinha... Então, por isso que eu fiquei meio assim, eu falei, não sei nem se é para falar ou não, né? Para nós, não vamos falar pelo Felipe já na Stock Car. Para nós da Stock Car seria o máximo dos máximos ter o Felipe com a gente. Ele tem andado tão bem na Porsche, vai se adaptar bem também à Stock Car. Então, eu espero que aconteça mesmo. Eu até brinquei com ele, falei, eu espero que você venha, vai melhorar a qualidade dos vinhos nos fins de semana, já compra um motorhome, para do lado, pelo amor de Deus. Então é um grande amigo que com certeza trará um enorme, assim, para estocar é o máximo dos máximos, com certeza. Legal. Parece que agora está meio definido com o Rodolfo Matheus, né? Tomara, você é mais repórter, eu continuo como amigo, então estou falando como amigo. Eu espero que o Felipe, lembra? O cara chegou para mim e falou assim no áudio, você estava comigo lá, vai lá, entrevista quando eu era o repórter de grid, entrevista o Felipe e pergunta para ele do ano que vem. Falei, eu no grid não vou perguntar, eu sou amigo dele, cara, sou irmão dele, não vou perguntar. O cara falou, não, mas você é repórter, Jeff. Eu não vou perguntar, não tem como, pode mandar, não vou conseguir. E eu realmente não perguntei. Da Fórmula 1, assim, para finalizar, né? A não ser que vocês tenham... vocês têm que fazer... Quem é que vai levar o boné 111 hoje? Você tem... Mas qual é a regra? Então, a gente não criou a regra. Assim, teve pergunta muito boa aqui, que eu inclusive tirei uma foto, tem nomes, mas assim, tem muita gente da torcida Tamo Junto aqui. Então, quem quiser ganhar um boné, vamos interagindo mais aí, Senão eu vou dar pro Rodrigo Lombardi, que é meu irmão. Vocês vão se dar mal. Para mandar pro Valentino vai ficar difícil. Para finalizar, é engraçado que a prova da Turquia foi muito emocionante, mas que por causa do asfalto não teve uma... Se fosse em Interlagos, por exemplo, a chuva, o que ela traz de coisa boa? As diferentes trajetórias de curva. Então o cara entra aberto, o outro entra fechado, eles se cruzam e aí tem muita ultrapassagem. Que teve muita rodada, teve gente meio que batendo roda um com o outro. O Felipe Jafone até falou uma hora que o Norris foi passar na última curva, ele veio meio no kart, assim, pum, encostou. Mas por quê? Porque o cara não tinha aderência suficiente. Então, qualquer outra pista naquelas condições, com este traçado, mas com outro tipo de textura de asfalto, teria sido muito mais emocionante. Se a prova fosse no seco, eu não acho que teria sido emocionante, porque
a distância que tem do DRS, que quando o cara abre a asa, é muito grande. O cara abre lá, você viu onde ele abria? Antes do curvão de alta velocidade. E vocês, pessoal, vocês viram que no começo da prova não podia abrir o DRS. Então, ele fica vetado eletronicamente para abrir. Não é que o cara fica apertando o botão e alguém vai conseguir burlar. Não, aquilo é um processo que ele só é liberado depois que o pessoal acha, ok, a pista está em condições de aceitar agora maior velocidade. Aí ele conseguiu. Esse aqui é meu volante que eu fui campeão, meu último ano que eu fui campeão de kart. Então vou mostrar onde quebrou e que foi uma pena, porque a gente ficou fora das 500 milhas. O volante, ele quebrou essa parte aqui e isso aqui veio para cá, para dentro. Aí ele colocou uma mão para cima e ficou. Só que a força da gravidade fez com que, logicamente, esse aqui quebrasse. E aí o cara guiando só com a mãozinha aqui sem isso, não tinha como guiar, né? Porque você perde toda a parte de apoio. Então o volante mexia para frente, né? Essa parte aqui ia toda para lá. Então foi isso que infelizmente aconteceu, que não tinha jeito. Eu adoro falar disso, Regi, porque não tem muita distância entre o pai e o piloto. Mas o pai, né? Você quer que o seu filho... Assim, o desejo é que às vezes ele caia para ele aprender, para ele entender que as coisas negativas são aquelas que nos dão a positividade total. Mas é difícil ver o filho caindo, né? O filho muito para baixo. Então dá uma dor danada. Quando você já sabe que vai acontecer, né? Eu só rezava, pelo amor de Deus, não quebra o volante no curvão. Mas que ia quebrar, porque já estava... E o Dudu pegou uma barra. Aliás, os dois pegaram barra, porque quando eu larguei na pole e tal, e ali você fica procurando um vácuo. Por quê? Porque dois motores, um empurrando o outro, você ganha uns 3, 4 km na reta. Então, você procura o cara certo para você começar a empurrar e ir para frente. Nós éramos em 4 karts e a coisa estava funcionando. Daí, antes do pit stop, o Grigatti, que estava me ajudando, teve um problema com outro competidor, ele meio que ficou fora da luta, e ele que me ajudava a eu chegar no da frente, e com isso nós éramos em 4 sem problema. Quando ele ficou para trás, eu comecei a perder o vácuo, porque os outros dois se empurravam mais do que eu. Mas mesmo assim, quando eu entreguei o kart pro Fefo, eu falei assim, ó, tá bom, tá saindo um pouquinho de frente, mas toca. Puxa vida, sem querer, eu tenho que falar que é sem querer, porque é um erro que os meninos que estavam trabalhando lá, trabalha a noite inteira, tal, não sei o que, soltaram o Fefo com 5 minutos. E eram 4 paradas de 6 minutos e uma de 15. Então nós saímos com 5,03 e os 57 segundos vezes 2 era o nosso pênalti. Aí quando eu parei, falei, meu, Fefo vai ficar louco, cara. E aí cheguei lá, falei, Fefo, tá tomando pênalti, mantenha calma. Aí ele falava, desculpa, pai, desculpa. Como se ele tivesse algum tipo de culpa. Eu falei, eu pulo aí você vai ver o que é eu ficar nervoso. Você não tem culpa nenhuma, meu amor. Pelo amor de Deus, isso aí é parte da nossa, né, corrida, é tudo, não tem muito que... Estão perguntando do que eu tô falando. É das 500 milhas de kart que eu corri com os meus dois filhos. E aí o Fefo saiu, brabo da vida, tal. Quando ele parou, ele tava brabo que a gente tomou o pênalti, tal. Eu falei, calma. O Dudu entrou, o kart começou a soltar e ele ficava meio molengo. Quando eu entrei, eu peguei o melhor de novo. Eu já tinha apertado todas as barras, tinha feito o negócio de 15 minutos, a parada de 15 minutos, então ficou chique. E eu mandei o sarrafo. Quando o Fefo pegou, no meu finalzinho, eu comecei a ver que o kart estava ruim. Eu achei que tinha que apertar o chassi de novo,
Cara, o pneu estava furado. O Fefo andou o stint dele inteiro com o pneu dianteiro furado. Então, o Fefo pegou o osso duro e aí, para terminar, o Dudu pegou o pneu melhor, o kart legal, só que o volante quebrando. Muita gente me pergunta, o Fefo volta para as pistas? Cara, é um desejo dele. E eu espero que você, como pai, você faça exatamente isso. Porque quando um pai chega para mim e fala assim, me ajuda ao meu filho chegar à Fórmula 1, qual é o que você pode falar para o filho? Eu falo assim, quem gosta é quem? É o senhor ou é o menino? Porque isso é muito importante, porque se o desejo for do pai, a gente não tem muito aonde chegar. E o Fefo chegou para mim e falou assim, pai, você vai ficar triste se eu me dedicar ao futebol? Eu falei, eu vou ficar feliz, meu filho, porque apesar de achar que você é um monstro na pista, eu não tenho muito o que falar para você. Eu vou te apoiar no que você quiser fazer. Só que ele guia muito mesmo. Eu acho que o Fefo guia um montão. Aliás, os dois guiam muito. E fizeram uma pergunta, por que eu não deixei o Dudu largar? Eu queria que eles tivessem feito a classificação, tá? Qual é a diferença deles para mim? De velocidade, nós três estávamos iguaizinhos no fim de semana. Mas é talvez o negócio do Hamilton, dele ter a calma para poder entender quem que ele vai pegar de vácuo, quem que ele vai fazer, enquanto os meninos vão tentar fazer o melhor, mas ainda com a pressão de teu pai como piloto, puxa, será que meu pai ia fazer melhor? Aí esse pensamento tem que vazar. E aí eles definiram que eu faria a tomada de tempo. E aí, fazendo a tomada de tempo, seria necessário eu largar. Porque ali, senão é jogar os meninos no meio dos cachorros brabo ali, e aí não valeria a pena. Mas eu falei para eles, o ano que vem, vocês que vão classificar, vocês que vão largar, porque nessa largada que você sai correndo a pé, Regi do céu, o motorzinho aqui do coração vai lá na lua. Então é engraçado isso, mas foi demais, assim, achei assim, quando a gente se dedica a mais... Oi, Petra, saudade, vizinha. E aí, quando você se dedica à corrida com o amor que você tem e aos filhos, né, você vê eles dando duro e tal, foi maravilhoso. Eu adorei as 500 milhas, eu espero que mais gente mais pessoas possam estar participando no ano que vem, porque esse ano nós tínhamos acho que 43 karts, o ano passado tinham 64, mas com a pandemia tá mais difícil mesmo, né? Claro. Eu mesmo não fui por causa disso, eu adoro estar lá, desde a largada até o final, acho uma corrida sensacional. Vamos lá. Me falaram se não dava tempo de trocar. O volante não é como o carro de corrida que tem um engate rápido que você tira e coloca o outro. Esse é todo parafusado. E o que acontece? Para que não haja velocidade no box, para que tenha segurança, quando você entra no box nas 500, você é obrigado a fazer a parada de 6 minutos, né? Então não adiantava muito. Tudo bem, a gente podia trocar, essa aí a gente podia valer como não parada. Tudo bem, não precisava parar os 6 minutos, mas ia demorar muito mais do que 6 minutos para trocar o volante. E a corrida faltava 6, 7. Então aí a gente não valia a pena. Vamos lá, fala lá o Ingão tá aí. O Edu falou que o Ingão tá na área aí. O Julinho Campos. Ô, Julinho, um abraço. O meu parou de correr aqui de novo, então estou mexendo um pouquinho para dar um abraço nesse pessoal aí. Me fala, você ficou de falar da largada do Vettel. De quarto você chama... de primeiro para quarto. Muita gente me pergunta, eu vou falar logo, hein, Regi? O cara fala assim, por que o Regi chama o Vettel de Vettel? Mas você explica aí, por que você chama ele de... Posso explicar rapidinho? Explicar rapidinho? Eu não gosto de fazer essa sofisticação. Para mim, às vezes eu falo até Vettel, mas você se lembra que o Jornal da Globo era apresentado pelo William Bach, né? Uhum. O William é um cara que morou 10 anos na Alemanha, né? Então, quando eu fazia o Jornal da Globo Nacional falando Vettel, e no Jornal da Globo eu falava Vettel, porque o certo é Vettel, assim como é Volkswagen, que começa com V, mas é Volkswagen. É isso.
Boa, boa. Vou te chamar de. Vou arrumar o nome. Você vai... Agora, eu acho que a gente tem que pôr um limite nisso. Eu nunca falei Schumacher, né? Tá. Em sentido, Schumacher e pronto, né? Fala aí, Vamos lá, Regi, o que você ia falar? fala. Não, você ia falar da largada do Vettel. Como é que foi a largada Vettel, dele? de 11º para 4º, naquelas condições, né? Tudo bem, o Hamilton deu aquela rodada e você vê o Verstappen que ele não consegue nem engatar, você já se referiu a isso. Mas de 11º para 4º, mostrou que, acho que ali o cara se anima, ele que está em baixa, ali ele fala assim, pô, eu vou fazer uma corrida boa hoje. Sabe que eu vou te falar, eu esperava mais dessa corrida do Gasly, por exemplo, do Gasly. Eu achei que Pô, não fez nada. essa era uma prova que eu achei que sempre foi um ótimo piloto na chuva também. Achei que daria mais caldo, mas não foi, infelizmente. Outra coisa, né? Vamos falar do velhinho. O Raikkonen se divertindo, né, cara? As coisas igualaram, se Você vê, divertiu. você vê que é o que está acontecendo comigo. Quando você relaxa, né, e o cara falou que o Fofo é um carro mais seguro. Agora, o do Bottas a gente já falou, mas quando o cara relaxa, o Jack Stewart falava isso para mim. Você vai ver, o dia que você relaxar, que você achar que a mão começa a ficar mais tranquila, é quando você deu um passo acima, principalmente na parte mental. Então, eu fico sempre muito olhando isso quando o piloto está preparado para sair do kart para uma fórmula, se o piloto já está preparado dentro da Stock Car para ganhar. Isso dá sempre para saber, para examinar, porque o cara não cresce só de ir na academia e puxar ferro, né? Eu, por exemplo, dei um livro para o Dudu de meditação. Eu falei, você precisa meditar. O papai medita e é o seguinte, você tem que crer em Deus ou crer na força maior, com a liberdade de expressão falando, mas você ter autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você se desenvolve. Então, quando você está lá sozinho, o que você tem que buscar? Você tem que buscar a força que está dentro de você e puxar de dentro do estômago, que é sempre a frase que eu falo para ele. E por que acontecia? É a bateria que está indo embora. Para mim, acontecia porque, poxa, eu tinha uma chance só, meu pai não tinha o dinheiro para me dar 2 chances, então você teria que fazer acontecer. Isso fez de mim uma pessoa estudiosa do carro, do setup. Eu acho que eu já te falei, eu ganhei 10 na feira de ciências, porque eu levei o motor, desmontei ele lá e expliquei tudo, pistão, biela, tudo que tinha. Por quê? Porque eu sempre fui um estudioso. Eu falo pro Dudu tem o talento maior do que o meu de tocada, de sentimento, de sentir o que o carro está fazendo também, e tem que se aprofundar no que ele acha que é necessário para evoluir. Porque, assim, quando o cara chega na Fórmula 1 e os caras são muito bons, você já está num nível muito alto. É um 10º para lá, um 10º para cá. Então, aonde que você vai na chavinha? Eu, quando vi do Schumacher, eu falei, a minha chavinha é no acerto do carro. E é onde tocava o negócio, é onde eu conquistei a Ferrari, e se bobear, estaria lá até hoje, se eu não tivesse saído pelo fato, não, até hoje não, até brincadeira falar, mas era por isso, entendeu? O cara botava eu para treinar e para fazer tudo. Então, para mim, eu sempre fui muito estudioso. E agora, estou lendo um livro que fala exatamente disso, de uma indiana que o pai, com pouco ano, já trouxe o marido para casar. Você vai casar com esse aqui? Ela falou, eu não, eu vou estudar nos Estados Unidos, e foi embora. Ela quebrou todos os paradigmas da religião dela para ela tentar algo diferente. E ela encontrou, né, nessa coisa da concentração, da respiração,
algo muito para frente. Então, eu passo isso para os meninos para que qualquer que seja a coisa que a gente vai fazer, que eles possam estar seguindo esse caminho. Tá bom. Antes de mais nada, voltou o nosso Ingo Hoffmann aqui, meu ídolo e seu ídolo, com certeza. É isso aí. Nossa, eu fui do Brasil para a Inglaterra junto com ele, a gente começou junto e na verdade, estamos juntos até hoje. Ô, Rubinho, a meditação é muito difícil, né? Ela é a ausência de pensamentos, certo? Como é que você consegue isso? Qual é a sua técnica? A respiração te ajuda muito a te elevar esse pensamento. Na respiração, quando você concentra na respiração de olho fechado, você começa a ausentar os pensamentos que passam, né? No livro fala muito como é que a gente deixa, por exemplo, um corpo. Se você ficar 3 dias em casa sem fazer um mínimo de exercício, sem nada, você se sente cansado. Por quê? Porque o corpo precisa do exercício, ele precisa da movimentação, o coração precisa subir, bater. Enquanto a mente, ela funciona melhor quando ela está vazia, quando ela está relaxada. Ela sim precisa estar relaxada. Só que muitas vezes a gente acorda cansado, por quê? Porque passou a noite inteira naquele negócio. Você mesmo falou, eu aproveitei e dei uma dormidinha porque eu durmo mal. Isso é um negócio que, para concentração, iria te ajudar muito a evolução disso tudo. Então, a concentração, por exemplo, na corrida, ela vai de respiração, e eu que sou um amante da música sertaneja, gosto das letras, eu fico lá, essa música me deixa pensar em outras coisas, esvazia a minha mente, né? Então, eu gosto, eu sou sertanejo. Tá bom, alguma coisa mais para falar? Senão a gente vai... Não, precisamos só escolher aqui. Gostaria de ganhar o... Ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês me mandem uma frase falando assim: por que você merece o boné do Rubinho? O boné 111. Olha aqui, você estava falando da conversa com o Dudu, se no kart tem rádio. Não tem rádio. Não tem rádio. Sinalização mesmo de quem está ali, quem conhece a granja sabe, fica aquela turminha assim, ali, assim, vai. É bem bacana, bem bacana. Ô, Regi, vai lendo aí uma coisa, eu vou buscar 2 coisas, eu vou buscar o livro e vou buscar um negócio para o Ingo que ele vai adorar ver. Só um segundo, segura aí, vê aí. Tá bom. Vou responder pelo Rubinho aqui. O Dudu pensa sim correr na Europa. Aliás, lá na granja, uma das entrevistas que ele deu para o Felipe Jafone foi exatamente dizendo isso. O caminho dos Estados Unidos, pode ser até que ele volte lá, porque é mais fácil, é mais acessível, né? As coisas são mais baratas lá. O automobilismo é mais barato. Então, as fórmulas na Europa, mesmo as categorias de acesso, atingiram um nível muito alto. Mas o objetivo dele é, sim, Europa. O dele e o do Rubinho. Esse aqui é o capacete que o Ingo me deu. Esse é meu primeiro capacete. O laranja vem daqui. O Vertigo é um capacete argentino. Você vê como são as coisas. Então é só uma homenagem, Ingão. Estamos aqui, juntos. O capacete que você deixou no material de construção, você falou pro seu Rubão, esse menino acelera. Então, tá lá. Até hoje, o laranja é a cor predileta, mas sempre foi uma homenagem ao Ingão. E o livro Para quem não sabe, o Rubinho, numa corrida de dupla que ele fez com o Ingo, correu com o capacete, inclusive com as cores do capacete do Ingo, que eu tenho aqui, que está lá atrás. É isso aí. O livro é esse aqui, Vital Force. The Power of Vital Force. Então, ele está escrito em inglês, mas ele tem muitos parecidos no Brasil. Esse aqui foi um presente do meu amigo Marco Queirala, que entrou muito, muito bem para mim e mexe com isso. É a potência que a gente tem da cabeça. Então,
ele fala, né? A energia toda vem de todo o processo da mentalização. Então, mentalizar positivo não é querer que vai dar certo, é saber que vai dar certo. Acho que isso é muito mais importante qual é a lembrança mais divertida que teve com o chefe? Você teve várias, né, Regi, com o Senna. Eu tive várias. Eu mereço por cima, que vai além das pistas. Gostei desse aí também. Eu tive várias, nossa, tive várias. Ele tinha momentos divertidos, embora sempre fosse assim, extremamente concentrado, né? Mas, nossa, o Ayrton fora das pistas, porque toda vez entre as duas últimas corridas do ano, que eram lá para né, Austrália e primeiro o Japão, depois a Austrália, e antes a gente tinha México, depois passou a ter bom, enfim, entre as duas a gente estava lá para aqueles lados lá que não dá para voltar para o Brasil. E era uma semana só, e a gente, às vezes eram duas, e a gente ia para os Mediterrâneos da vida. Aí é que era bom. Eu gostava mesmo daquele... porque era tudo que a gente fazia, né? Quando a gente... tudo que a gente queria era um bom quarto, um local bonito, mas lá era assim, já era self-service, não tinha, lembra? Era tudo, a comida era tudo, aí tinha um número de... Naquela época, se você se lembra, não tinham chaves os quartos. Não tinha mesmo, não é? Era a regra do Mediterrâneo. Então vou contar uma história bem rapidinho. Aí um dia, a gente tava o Jaiminho, tava o Galvão, o Ayrton, tinha mais um amigo do Ayrton, e tava eu e outros amigos, o Thierry Boutsen, a Patrícia e uns franceses amigos. Bom, aí eles resolveram fazer uma sacanagem comigo. Eu fiquei lá no bar, alguma coisa assim, eles foram no meu quarto e botaram, tinha duas camas, botaram os dois colchões no chuveiro, abriram, molharam bem, um devolveram para a cama, outro deixaram jogado. Tinha aquelas bolotas, né, que a gente usava para pagar, que não usava dinheiro, começaram a pendurar em todo lugar, as minhas, jogaram lá para o teto, o ventilador de teto. Bom, ficou um escândalo o quarto. E aí eles ficavam esperando a hora de eu ir dormir, né, todo mundo. Aí eu fiz o seguinte, Rubinho, eu fui dormir, vi aquilo, apaguei a luz. Tudo que eu fiz para arrumar o colchão, botar um direitinho, botar alguma coisa que desse para eu dormir, tudo fiz com luz apagada. Tipo assim, não aconteceu nada. Não reclamei, não falei nada, não xinguei, nada. Aí no dia seguinte, o Galvão sempre conta isso, cara, você enganou a gente direitinho. Dia seguinte, café da manhã. Eu chego no café, com a maior cara, alegre e tal, porque tudo que eu queria que pensasse era o seguinte, pô, eles erraram de quarto. Fizeram uma bagunça no quarto de alguém. E, cara, aquilo durou 3 dias sem ninguém saber. Entendeu? Isso aí, essas histórias são massa, né? O Schumacher era um brincalhão com essa coisa aí. Eu juro por Deus, um dia lá em Madonna de Campiro, eu deitei na cama, era a mesma coisa que eu tivesse mergulhado numa piscina. Faltava peixe só naquela, porque tinha de água, assim, mergulhei no colchão aí, no meio da neve, para achar outro lugar, tive que dormir no chão aquela vez. Mas também achei um peixe lá na cozinha, botei debaixo do travesseiro dele, aquele quarto, ele teve que trocar, e ficou um fedor. As brincadeiras tem que ser mesmo. Essa história que eu contei foi em Bali, mas a gente foi em vários outros, né? Turks and Caicos, no Caribe. Tinha um que tinha um nightclub bem distante, que a gente voltava com um caminhozinho de cimento concreto que tinha 1,5 metro, vai. Era apertado para 2 andares, mas andava. Agora, se tivesse tomado um vinhozinho, ficava mais difícil. Então, eu e Galvão, que voltávamos sempre mais tarde e tal, a gente voltava, andava, tinha a piscina na frente, grande, e aí dava-se a volta na piscina e continuava reta para o quarto. Tá bom, vamos embora. No outro dia, voltando do mesmo jeito, a gente fala assim, pô, cara, por que nós estamos dando essa volta toda?
Tem a piscina, né? Por que dar essa volta? Dentro da piscina mesmo. Muito bom. Ô, Regi, eu vou te falar. Você escolheu alguém aí? Não. Porque... Não, deixei para você. Não, tá bom. Eu já escolhi e eu vou mandar um direct para você, tá? Não para você, Regi, para você escolhido. É porque se eu falar aqui quem é, provável. Depois aí você faz o favor para mim. Quando o boné chegar para você, você tira e fala que é verdade, porque de repente alguém deve estar falando assim, você não vai mandar o boné nada. Aí você tira o boné, faz um videozinho, alguma coisa. Mas eu mando um direct para você, tá? Tá bom. Então, e eu vou falar por que eu escolhi. E não vai ser dos meus amigos, infelizmente, dos meus amigos, ó, Nagai, ó. Não vai ser você não, que você é meu amigo, tá? Você tem que ajudar aqui as pessoas que estão mais distantes, tá? Então, Tá bom. Por aí. Regi, Então você já escolheu. obrigado pela coisa. Falei para você que a gente ia estourar hoje. O assunto foi muito bom, muito legal, porque explica muita coisa para esse público que gosta, né, de velocidade, de Fórmula 1. Que eu agradeço vocês de coração pelas perguntas carinhosas com o Dudu, com o Fefo, perguntando, vai jogar bola, vai ficar aqui. A gente está tentando. Aliás, o Fraga ficou de me mandar o contato do pessoal da Red Bull, que o Fefo quer fazer um teste de futebol. Então, gordinho, fica ligado aí que você não me mandou um negócio. Então, e eu fico muito, muito lisonjeado. É um momento especial da minha carreira, esse fim de semana eu vou para Goiânia com meus 2 filhos. Então, tamo com tudo. Vamos continuar acelerando muito. Um beijo para eles que estão me vendo, um beijo para Paloma, que também está me vendo. Ela sai do ao vivo e fica vendo a gente. Tá entendida pra caramba, Regi. Você explica tudo para ela. Quero ver ela mandar um fetel agora. E tamo junto. Tá tudo gravado aqui. Aí eu escrevi. A primeira eu acho que eu posso apagar, Regi, mas eu escrevi lá Turquia 2 e agora Turquia 3, tá? Porque se o áudio estava ruim, por aí. Só para vocês saberem, isso aqui também vai entrar numa promoção em breve. Em breve, essa camiseta, na promoção do canal e do Instagram, tá? Em breve também, não bolei ainda também, vou bolar de como é que vai ser, tá bom? Fechou. Valeu, Regi. Um abraço. O Grum apareceu aí também. Um abraço, Grum. Tchau, valeu. Grum. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, Regi. Tchau.